Bem-vindos a mais uma exploração a fundo de um tema super relevante. Hoje, a gente vai tentar desvendar uma questão que, assim, parece simples, mas tem cada camada. Onde exatamente a lei penal brasileira manda? Aquela ideia, sabe? O crime foi aqui na esquina, então é a nossa lei. Faz sentido quase sempre, né? Mas e quando não faz? Olha, a gente recebeu umas notas, um material aqui de direito penal bem focado nisso de lei penal no espaço. E a nossa missão hoje é pegar esse juridiquês todo e, traduzir, entender as regras do jogo e, o mais legal, as exceções, as reviravoltas que mudam tudo. Pensa comigo, um crime acontece num avião lá no meio do Atlântico, ou então um brasileiro morando fora, sei lá, apronta alguma por lá. Ou um gringo faz algo contra um turista brasileiro em outro país. Qual lei que julga isso? É meio que um labirinto, né? Mas a gente vai tentar iluminar o caminho com os exemplos do dia a dia. Preparados? Vamos nessa. Exatamente. O ponto de partida, o básico mesmo, é o tal do princípio da territorialidade. A lógica inicial é bem direta. Se um crime acontece aqui, dentro do território brasileiro, a gente aplica a lei do Brasil. É como se fosse a regra da nossa casa, né? O que acontece aqui dentro segue as nossas regras. Parece simples. Só que o direito, bom, ele adora uma complicaçãozinha. A realidade jurídica é bem mais cheia de detalhes, de nuances, e muitas delas vêm de tratados, de acordos internacionais que o Brasil assinou. Então, essa é a regra número 1. O feijão com arroz. Aconteceu no Brasil, lei brasileira. Mas o que é exatamente Brasil para a lei? Pelo que eu vi nas notas que a gente analisou, não é só o chão onde a gente pisa, né? É mais que isso. Isso, vai além. Inclui, claro, a terra firme, mas também aquela faixa de mar pertinho da costa, o que a gente chama de mar territorial, e o espaço aéreo que está logo acima disso tudo. E o material menciona também uma tal de extensão territorial. O que seria isso exatamente? Boa pergunta. Extensão territorial, o que seria? Essa extensão territorial, ela cobre umas situações bem específicas. É como se fosse uma ficção da lei, ou por causa de um tratado onde a lei brasileira se aplica como se aquele lugar fosse território brasileiro. O exemplo mais claro: embarcações e aeronaves públicas do Brasil, tipo um navio da Marinha ou um avião da FAB. Onde eles estiverem, não importa onde, são considerados um pedacinho do Brasil, flutuando ou voando. Entendi. Tipo uma embaixada flutuante? Quase isso. Com as embaixadas e consulados, a situação é um pouquinho diferente. Envolve mais a questão das imunidades diplomáticas. Mas a ideia geral é essa. O conceito de território se expande, vai além da terra, do mar e do ar que a gente vê no mapa. Tá, ficou claro. Então, um exemplo óbvio da regra geral seria, sei lá, um roubo numa loja em Curitiba, como dizia o material. Aconteceu no Brasil, cidade brasileira, não tem nem o que discutir, é lei brasileira na cabeça. Mas você falou que o direito gosta de complicar, então essa regra tem furo, imagino. Exatamente. É aí que entra o que as fontes chamam de territorialidade mitigada ou temperada. É o jeito que o Brasil aplica esse princípio. Mitigada, temperada, significa que a regra principal, lei brasileira no território brasileiro, é a base. Sim, mas ela não é de ferro, ela tem exceções. O próprio Código Penal, lá no artigo 5º, já dá essa dica. Ele fala que a lei brasileira se aplica aos crimes no território, mas, sempre tem um mais. Ele faz uma ressalva super importante, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional. Então essa ressalva abre a porta para outras leis entrarem na jogada, mesmo aqui dentro? Ou para nossa lei sair daqui? Isso mesmo. Essa ressalva permite duas coisas que quebram a regra simples. A primeira é a extraterritorialidade. O nome já ajuda, né? Extra, fora. São casos em que um crime acontece fora do Brasil, mas, por algum motivo que está na lei ou num tratado, a nossa lei penal pode ser aplicada lá. A gente já vai ver quais são esses motivos. E a segunda é a intraterritorialidade, o oposto, intra, dentro. O crime acontece aqui dentro do Brasil, mas por causa de alguma regra internacional. Lembra da ressalva do artigo 5º? A lei brasileira não se aplica, ou se aplica de um jeito diferente. O exemplo clássico que está nas notas é o dos diplomatas estrangeiros aqui no Brasil. Se um deles comete um crime aqui, em geral, ele não vai ser julgado pela nossa lei comum por causa das imunidades diplomáticas que vêm de convenções internacionais, tipo a Convenção de Viena. Nossa, interessante essa flexibilidade. Quer dizer que o país não está isolado.
né? Tem que jogar junto com o resto do mundo. Agora, voltando um pouquinho para essa coisa do território, as notas falam de passagem inocente. O nome é curioso, né? O que é isso nesse contexto todo? Ah, passagem inocente. É um conceito bem importante no direito do mar e no direito aéreo internacional. Refere-se classicamente a navios estrangeiros que estão só atravessando o nosso mar territorial, indo para outro lugar. Imagina um navio de cruzeiro que saiu da Europa, passa pela costa do Brasil sem parar em nenhum porto e está indo para a Argentina. Ele está em águas brasileiras, mas está só de passagem. E desde que ele não ameace a paz, a ordem, a segurança do Brasil, essa passagem é inocente. A mesma lógica pode valer para aviões no espaço aéreo. E aí, qual a consequência disso para nossa lei penal, se acontece um crime lá dentro do navio enquanto ele está só passando? Então, a consequência é que, durante essa passagem inocente, a jurisdição do Brasil sobre o que acontece a bordo do navio ou da aeronave estrangeira é limitada. Em geral, o Brasil não vai meter o bedelho, não vai exercer a jurisdição penal para crimes cometidos a bordo durante a passagem. A menos que, bom, tem umas exceções. A, se as consequências do crime chegarem até o nosso território. B, se o crime bagunçar a paz do país ou a ordem ali no mar territorial. C, se o capitão do navio ou o cônsul do país do navio pedir ajuda. Ou D, se for para reprimir tráfico de drogas. É um jeito de equilibrar a nossa soberania com a liberdade de navegação que todo mundo tem. Bem diferente, claro, de um navio que para num porto brasileiro. Aí a história é outra, a lei brasileira pega com mais força. Faz todo sentido. Imagina o caos se a gente quisesse investigar tudo o que acontece em cada navio ou avião que só cruza nosso espaço aéreo ou marítimo. Seria impossível, né? Ok, então a base é o território, mas com essa flexibilidade da passagem inocente e as grandes exceções da extraterritorialidade e da intraterritorialidade. Mas pelo que eu vi nas notas, tem mais coisa. Existem outros critérios, outros princípios que ajudam a decidir qual lei usar, principalmente nessas situações que fogem da regra, né? Vamos dar uma olhada neles. Parece que cada um olha para um lado diferente do problema. Exatamente, são os princípios que justificam a extraterritorialidade, ou seja, quando a nossa lei vai lá fora buscar um fato. As fontes que a gente analisou destacam alguns principais. Vamos lá. Primeiro, o princípio da nacionalidade ativa. Aqui, o que pesa é a nacionalidade de quem cometeu o crime. A lei brasileira pode ser aplicada a um crime cometido por um brasileiro, mesmo que o crime tenha sido todinho lá fora, em outro país. O artigo 7º do nosso Código Penal diz como isso funciona. Geralmente precisa que o brasileiro volte para o Brasil, que o crime também seja crime lá onde aconteceu, em alguns casos, e que ele não tenha sido absolvido ou cumprido pena por lá. Ah, então é aquela história. Você pode sair do Brasil, mas o Brasil não sai de você, pelo menos para a lei penal em alguns casos. Tipo, um brasileiro comete uma fraude enorme na Alemanha e volta para cá. Mesmo o crime sendo lá, se as condições do artigo 7º baterem, ele pode ter que responder por isso aqui no Brasil, na justiça brasileira. Mas e se ele já foi julgado lá na Alemanha? Ótima pergunta. A lei tenta evitar o que chamamos de bis in idem, punir duas vezes pela mesma coisa. Se o brasileiro já cumpriu pena lá fora, essa pena vai ser descontada da que ele pegar aqui. Se ele foi absolvido lá, em geral não pode ser processado de novo aqui. Mas tem detalhes, claro. A ideia principal desse princípio é não deixar impunes certos atos de brasileiros lá fora, principalmente se o outro país não o punir ou não puder extraditar, e também para mostrar que ser cidadão traz deveres mesmo fora daqui. Seguindo nessa linha da nacionalidade, tem o contrário, o princípio da nacionalidade passiva. Agora o foco muda, o que importa é a nacionalidade da vítima. A lei brasileira pode ser aplicada a um crime cometido por um estrangeiro, em território estrangeiro, mas contra um brasileiro. Isso está lá no parágrafo 3º do artigo 7º. Só que as condições são bem mais apertadas. Precisa que o Brasil tenha pedido a extradição do cara e ela tenha sido negada. E o crime tem que ser um daqueles que o Brasil se comprometeu por tratado a reprimir. Entendi. É mais difícil de aplicar que o outro, então. Mas a lógica é proteger o brasileiro mesmo quando ele está lá fora e é vítima de um crime por um estrangeiro, principalmente se não tiver outro jeito de buscar justiça. Imagino que na prática deve ser bem complicado, né? Conseguir prova, trazer o processo para cá. Sem dúvida nenhuma. Aplicar esses princípios de extraterritorialidade na prática
é um desafio enorme. Exige muita cooperação jurídica internacional, conseguir provas em outro país, enfrentar barreiras de língua, de cultura. Mas a previsão na lei existe, é um instrumento, mesmo que complicado de usar para proteger os brasileiros e os interesses do país. O que nos leva direto para o próximo princípio, o da defesa, que também chamam de real. Aqui, não importa a nacionalidade de quem fez ou de quem sofreu, nem exatamente onde o crime aconteceu, desde que tenha sido fora do Brasil. O que importa mesmo é que o crime atingiu um bem jurídico que é considerado essencial para o Estado brasileiro. As notas falam em questão pública ou figura pública. Como assim? Que tipo de bem essencial? Exemplos ajudam a ver melhor. Crimes contra a vida ou a liberdade do presidente da República, mesmo que ele esteja viajando em outro país. Ou crimes contra o patrimônio ou a fé pública da União, de um Estado, de um município. Pensa em falsificação de dinheiro brasileiro feita numa gráfica clandestina lá no Paraguai. Ou um ataque de hacker contra sistemas do governo brasileiro lançado de outro continente. São atos que, mesmo acontecendo fisicamente lá fora, ferem interesses que são vitais para o Brasil. Nesses casos, a lei brasileira se aplica direto, sem precisar de outras condições. É para proteger o coração do Estado. Ah, isso faz muito sentido, né? É questão de soberania mesmo. Proteger o que é fundamental para o país, não importa de onde vem a ameaça. A lista continua. Tem o princípio do domicílio. Esse eu achei menos intuitivo que os outros. Como assim um lugar onde a pessoa mora entra nessa história de aplicar a lei brasileira para crime lá fora? Esse princípio é menos comum, a aplicação dele é mais debatida, mas ele existe em algumas leis por aí e dá para inferir em certas situações. A ideia seria que, se o autor do crime lá no exterior mora aqui no Brasil, tem domicílio aqui, sabe? Reside com intenção de ficar, tem o centro da vida dele aqui, isso poderia ser um fator para puxar a aplicação da lei brasileira, talvez junto com outros princípios ou como um critério secundário. Mas, sendo bem sincero, na prática brasileira, os princípios da nacionalidade e o da defesa são muito mais fortes para justificar a extraterritorialidade. O do domicílio fica mais na teoria. Entendi, fica mais como um critério extra, talvez. Agora, um que as notas destacam como fascinante, o princípio da justiça penal universal, ou cosmopolita. Esse nome já soa... Poderoso. O país exerça sua justiça penal sobre certos crimes que são considerados gravíssimos pela comunidade internacional toda. E aqui vem o ponto. Não importa onde o crime aconteceu, nem qual a nacionalidade de quem fez, nem de quem foi a vítima. A única ligação necessária é que o autor do crime seja encontrado no território do país que quer julgar e que esse país tenha se comprometido por um tratado internacional a reprimir aquele tipo de crime. Uau! Peraí. Quer dizer que o Brasil poderia, em tese, julgar um estrangeiro por um crime tipo genocídio que aconteceu lá em outro país contra vítimas de uma terceira nacionalidade só porque o Brasil assinou um tratado contra genocídio e essa pessoa foi encontrada aqui no Brasil? Exatamente essa é a lógica. Crimes como genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra, tortura, pirataria em alto mar, terrorismo, tráfico internacional de pessoas. São vistos como ofensas contra a humanidade inteira. O princípio da justiça universal é uma ferramenta para tentar garantir que quem comete essas barbaridades não encontre um porto seguro em lugar nenhum do mundo. É o que chamam de no safe haven. É a expressão máxima da cooperação internacional para reprimir os crimes mais graves. Claro, a aplicação do Brasil também depende de ter previsão na nossa lei e cumprir as condições do artigo 7º, inciso 2º, alineado do Código Penal, que basicamente diz isso. O cara tem que ser encontrado aqui e o Brasil tem que ter se obrigado por tratado a reprimir o crime. Impressionante, mostra uma responsabilidade que vai muito além das nossas fronteiras, né? E para fechar a lista que a gente viu nas notas, tem o princípio da representação, que também chamou de princípio da bandeira ou subsidiário. O que esse cobre que os outros não pegaram ainda? Esse princípio tem um alvo bem específico. Crimes que acontecem a bordo de aviões ou navios privados brasileiros. Pensa num jatinho particular, num veleiro, num navio de carga de uma empresa brasileira. Quando eles estão em território estrangeiro, ou em alto mar, ou no espaço aéreo internacional. Se um crime acontece ali, a regra principal seria a lei do lugar, se for em território estrangeiro. Ou talvez nenhuma lei, em alto mar, por exemplo, que não é de ninguém. Mas aí entra esse princípio. Se o país estrangeiro onde o crime aconteceu não julgar
porque não quer ou não pode. Ou se o crime foi num lugar sem dono, como o alto mar, aí entra a lei brasileira, a lei da bandeira do avião ou do navio. Funciona como uma rede de segurança, para não deixar o crime impune. É importante lembrar, para navios e aviões públicos brasileiros, a regra é outra. Eles são território brasileiro por extensão. A lei daqui aplica direto pela territorialidade. A bandeira aqui é para os privados e só quando o outro não age. Ufa, que viagem, hein? A gente começou com aquela ideia simples de crime aqui, lei daqui, e olha onde a gente chegou. Um monte de regras, exceções, princípios. Então, o que a gente tira disso tudo? Para mim fica claro que aplicar a lei penal brasileira não é algo que fica fechadinho dentro das nossas fronteiras no mapa. Ela se estica, se adapta. Começa com a força do território, sim, mas ela é temperada, como você disse, pelos compromissos internacionais. E vai além, alcança coisa lá fora por causa da nacionalidade das pessoas envolvidas, por causa dos interesses mais importantes do Brasil que foram atacados, ou até por uma responsabilidade de todo mundo de combater crimes que chocam a humanidade. É uma teia complexa, mas parece que tem uma lógica por trás. Tentar fazer justiça o máximo possível sem invadir o espaço dos outros países, mas também sem deixar buracos para impunidade. Precisamente. O quadro que essas notas pintam é o de um equilíbrio delicado. De um lado, a soberania. Cada país manda no seu pedaço. Do outro, a realidade de que a gente vive num mundo conectado. As pessoas viajam, as mercadorias cruzam fronteiras, a informação voa na hora e, infelizmente, o crime também se globaliza. O direito penal tem que dar uma resposta para isso. Por isso, essa mistura de princípios. A territorialidade como base, mais flexibilizada, a extraterritorialidade para proteger os nossos, ativa e passiva, para defender o que é essencial para o país, real, para colaborar contra crimes horríveis, universal, e a representação, bandeira, para não deixar vácuos. São as ferramentas que o sistema jurídico criou para lidar com essa confusão toda, que são as relações humanas num planeta onde as fronteiras não são mais barreiras intransponíveis. E sabe, toda essa discussão sobre espaço, território, fronteira, nacionalidade, me faz pensar numa coisa, uma provocação final que o material não entra muito, mas que hoje em dia é impossível não pensar. Fica aqui a reflexão. A gente está falando de princípios que foram pensados, na maior parte, para o mundo físico, com territórios desenhados no maco. Mas e o ciberespaço? Um crime digital pode ser feito por alguém num país A, usando um servidor num país B, para atacar vítimas ou sistemas nos países C, D e E, tudo ao mesmo tempo. Onde é o lugar desse crime? Qual território foi violado? Qual nacionalidade importa mais? Como é que a gente aplica princípios como territorialidade ou mesmo os de extraterritorialidade para um crime que é por natureza espalhado, transnacional e muitas vezes anônimo? Adaptar essas regras clássicas para a realidade digital talvez seja um dos maiores desafios para o direito penal e para a cooperação internacional neste século. Como garantir justiça e segurança nesse novo território sem fronteiras físicas? É algo para a gente continuar pensando, né?